Hoje vai ser essa aqui, ó. Do fogo. O certo Herodes, meu irmão, não quis adorar ao Senhor. Morreu comido de bicho, porque não glorificou. Hoje aqui nessa igreja tem fogo, poder e unção. Se não quer ser comido de bicho, marcha logo, varão. Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. E quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. E quem não quer evangelizar, vai ser comido de bicho. Júlio? Espera aí. Vai ser comido de bicho. Oi, Júlio César. Espera um pouco, tá chegando na melhor parte. Vai ser comido de... esses são crentes mesmo, entenderam o mistério. Por que é que você vem me atrapalhar, minha irmã? Bem quando eu tô cantando louvor, que acende o meu espírito. Ai, me desculpa, eu não queria atrapalhar esse momento. Mas é que eu vim chegando aqui, né? E eu escutei você falando comido de bicho. O que é isso, Júlio César? Eu nunca escutei um negócio desse. Vai ser comido de bicho. Nunca tocaram esse louvor na sua igreja, não? Na minha igreja? Não. Foi uma febre nos anos 2000 na minha igreja. 3 vezes ganhadora do troféu Promessas. Eu vou cantar só mais um pouquinho pra você fixar bem. Não precisa. Quem faz fofoca, peguei. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Júlio César, se a gente não for agora, a gente vai chegar atrasado no trabalho. Misericórdia, Senhor, eu não fiz nenhuma planilha, você fez? Não, e sabe pra onde que o Codecil vai mandar a gente? Pra onde? Direto pro RH, meu filho. Repreendido não. Ó. Cleide querida, depois a gente conversa. Eu acho que acabou a bateria desse treco aqui. Beijo, querida. E voltou. Júlio, o que é que você tá cheirando, meu amigo? A gente precisa ir agora, senão a gente vai chegar atrasado. Eu acabei de sentir na minha frente, Gabriela. Sentir? Mas sentir o quê? O cheiro do enxofre do Satanás. Ai, credo, Júlio César. Olha só, se a gente não for agora, a gente vai chegar atrasado. E ó... Isso aqui não pode esperar. Mas isso aqui o quê? Isso aqui não pode esperar mais nem um minuto, Gabriela. O que é que não pode esperar nem mais um minuto? Aquilo ali, ó. Ué, mas o que tem? Você conhece ela? Tá repreendido. Até parece que eu vou conhecer uma atribulada viciada dessas. Júlio. Eu não conheço aquela mulher, mas eu conheço o pecado dela. Olha o que ela tem ali na mão. Até o diabo aprendeu um pouco de tecnologia. Um cigarro eletrônico. Eu li num artigo ontem que aquilo ali é pior que 50 cigarros junto. E pior que eu vi isso também, sabia? Não é aquilo ali que se chama vapor? Vapor era salvação, só se for. Vamos lá, Gabriela. A gente tem que resgatar essa mulher das garras de Satanás. Não, calma. Tudo bem, a gente pode falar a verdade, né? Mostrar uma outra realidade para ela. Mas olha só, a maneira como a gente fala e as nossas palavras, elas precisam ser agradáveis. Mas as minhas são sempre agradáveis, eu faço isso desde criança, tá? Até porque a palavra fala. Conhecereis a verdade e a verdade te liberta. E nesse caso aqui, vai libertar aquela endemoniada, viciada ali no canto. O sangue de Jesus tem poder. Júlio César! Que isso? Moça, desculpa. Olha, meu amigo. Bom, já que a gente tá aqui, não é? Será que a gente poderia conversar um pouquinho com você? Eu tenho escolha? Tá, né? Mas se for alfajor, já vou logo avisando. Faz mal pra saúde. E fala logo, meu Uber tá chegando. Ah, não, vai ser rapidinho, não é? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Gabi e eu sou o presbítero Júlio. E ainda não é um prazer te conhecer, minha irmã. Porque o seu futuro tá comprometido. Como assim futuro comprometido, garoto? É evidente agora?
Já sei. Cigano, quer ler minha mão? Tá repreendido, Satanás, eu te repreendo. Eu não preciso nem ter o dom de orar em línguas para saber para onde você vai com esse cigarro do diabo aí na sua mão. Ah, meu cigarro, tão jovenzinho, não sabe o que é isso. Última tendência, cigarro eletrônico, vapor. O vapor, é o vapor que a gente tava Vem falando. perder a saúde, vem perder a salvação com o cigarro na tua mão. Ah, já sei, são da área da saúde. Eu sei que pode me levar à morte, mas deixa eu contar pra vocês. Esse é menos agressivo. Antes, quando era um pouquinho mais jovem só, que eu sou jovem, eu fumava 6 carteiras de cigarro por dia. Agora, fumo um vapor. Eu te repreendo, demônio da enganação. Você ouviu isso, Gabriela? Você ouviu o que ela acabou de falar? Ela sabe que vai morrer com aquele cigarro do inferno na mão dela e mesmo assim ela continua fumando. Júlio, calma. Calma, meu amigo, respira, vai. Mas o que você não sabe, minha senhora, é pra onde você vai quando você morrer. E você sabe, garoto? Não, Júlio, respira. Isso, pensa comigo, meu amigo, ó. O que a palavra de Deus nos ensina? Isso, abre a sua Bíblia, vai. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Amém, Gabriela, amém. Eu tinha esquecido disso. Pode ficar tranquila. Tudo que eu falar para essa mulher vai ser como um favo de mel para a alma dela. Amém. E vai trazer até cura para os ossos dessa senhora. Com licença, qual é o seu nome mesmo? Laura. Pois bem, dona Laura, eu não sei se já te falaram isso antes, mas quando você partir dessa para uma melhor ou para uma pior, você vai descer escorregando de tobogã para o inferno. Porque a Bíblia fala dos pecados da carne. A Bíblia fala, e ai daquele que não se arrepender. Arrependei, só não sei ainda qual é a raça de víbora que a senhora é. Do que você me chamou, garoto? Você me chamou de cobra? Júlio! O que foi, Gabriela? Vai defender o pecado dessa mulher agora? Não, Júlio, não vou defender o pecado. Mas olha só, aquilo que a gente revela para as pessoas deve trazer transformação e não condenação. E olha só, a palavra de Deus também nos ensina em Romanos que se a morte reinou pelo pecado de um só homem, muito mais viverão e reinarão em vida aqueles que recebem a graça abundante de Deus e a oferta gratuita da salvação por meio de Cristo Jesus. Se vou continuar nesse papinho aí, eu preferia que fosse o alfajor. Calma, dona Laura, calma. Tá aqui, ó, um cartãozinho da minha igreja. Aparece por lá, quartas-feiras da libertação. Um culto muito forte. Dá uma passadinha. Aí a gente aproveita, já tira o 7 que deve ter aí dentro. E pronto. A semana começa bem, leve e tranquila, em nome de Jesus. Igreja, garoto, igreja. A única vez que eu fui na igreja foi quando minha tia Cleide me chamou 20 vezes pra ir. Só fui porque tinha comida de graça. Você acha mesmo que depois de tudo que você falou da sua igreja, você acha que eu vou lá? Eis que te digo que aquele que rejeitar a Deus aqui na face da terra será rejeitado por Ele no grande juízo final. Quase morri aqui de susto. Não é para te assustar não, minha senhora, mas é para salvar a sua alma que eu digo isso. Por acaso você quer aceitar Jesus? Quem sabe numa próxima reencarnação. Tá repreendido, Satanás. Meu Uber chegou, mas muito obrigada. Continue assim, viu? Todas as suas palavras caem por terra agora. Eu, hein? Misericórdia, Gabriela. Você ouviu isso? Você viu o que acabou de acontecer na nossa frente? Eu vi, eu ouvi. Aliás, eu tô aqui, né, Júlio César? E olha só, eu não pude falar nada. Bem que Apocalipse diz que no fim dos tempos, o coração de muitos se esfriaria. Tá aí, ó, um coração gelado. Essa aí com certeza vai morrer comida de bicho. Não começa, senão logo você vai cantar, vai se empolgar, e eu não quero atrapalhar esse momento, né? E olha só, Júlio César, eu nem acho tanto que o coração dela é gelado e frio como você está falando.
Eu acho mesmo que ela ficou foi com medo da maneira que você falou com ela e das palavras que você usou, que não foram nada agradáveis, né? Eu sei, Gabriela. Eu entendi. Ah, não. Você entendeu, meu amigo? É claro que eu entendi, eu não sou burro. Amém! Eu entendi que a verdade precisa ser dita. Por mais que ela doa na sua alma, ela precisa ser falada. Arrependei, raça de víbora. Ai, meu amigo, olha, você é hilário, viu? Deixa eu te falar. Mas, ó, eu sou uma boa amiga, não sou? Aliás, eu sou uma ótima amiga e por isso eu vou te falar a verdade. Pensa comigo. Jesus, ele não era a revelação do amor? E tudo aquilo que ele falava, ele não falava em amor também? Ah, isso aí é coisa da sua igreja, né, Gabriela? Ah, não, Júlio, não começa. Essas igrejas modernas, de parede preta, tá repreendido. Saudade mesmo é das igrejas que condenavam as pessoas. Dessa não tinha como correr. Saudade mesmo, Gabriela, é de louvores de verdade. Tipo esse aqui, ó. Bons tempos, Jesus. Bons tempos. Bom, já que eu e o meu altíssimo, soberano e grandioso Deus fomos rejeitados nessa manhã, só nos resta fazer uma coisa, né, Gabriela? Ué, o quê? E trabalhar, né? A gente tá atrasado. Ai, eu não acredito. E Olha o pior só. de tudo é que a culpa é sua. Ah, a culpa é minha. Ficar falando com gente estranha na rua. Ah, eu que fiquei falando um monte de coisa, né? Você sim. Júlio César. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. Hoje é dia, Gabriela. Olha ali, mais uma que vai ir cambaleando pro inferno. Ah, não, Júlio. De novo, não. Pois é. A minha vida tá acabada. Olha só, tô desempregada, cheia de conta pra pagar. Perdi o meu namorado. Se bem que eu vou falar pra todo mundo que fui eu que terminei com ele. Ah, eu vou. Eu tô sozinha nessa cidade. Mas antes só, tô aqui mal acompanhada, não é? Ai, ai. Eu sou um fracasso mesmo. E eu não consigo entender o que é que eu fiz pra merecer tanta coisa ruim na minha vida. E ainda pergunta, Gabriela. Olha só o estado dessa mulher. Toda errada, toda prejudicada, toda esculhambada. Júlio! E ainda pergunto por que está acontecendo isso com ela. Eu me sinto na obrigação como um cristão de evangelizar aquela mulher. Não. Olha só. O que você acha de dessa vez eu ir falar? Tudo bem. A minha voz de pastor está um pouco cansada mesmo. Ótimo. Descansa então um pouquinho a voz, tá? Eu vou lá. Vai e acaba com essa mulher. O que você falou, Júlio? Vai e abençoa essa mulher. Ah, abençoa, né? Desde que a gente se encontrou, eu estou falando sobre as palavras agradáveis e cuidadosas. E olha só o que você está declarando sobre a vida dela. Você já leu Salmos 23 hoje? Não começa, Júlio. Olha só, vamos fazer um combinado, tá? Eu falo e você escuta, ok? Beleza. Não é difícil, né? Perfeito, então vamos lá. Oi, tudo bem? Será que a gente poderia sentar aqui um pouquinho? Ih, menina, praça é pública. Senta, vai. Obrigada. Bom, eu sou a Gabi e esse E eu sou o presbítero Júlio. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor.
Mas, bem, nós somos amigos e nós estávamos conversando ali, sabe? E nós acabamos escutando o que você estava falando e nós sentimos de vir falar aqui com você. Eu tenho certeza que se você compartilhar um pouquinho mais da sua história, a gente pode te ajudar de alguma forma, né? Júlio? Sim, tudo verdade isso aí que você falou, aham. Olha só, já que insistem, então eu vou começar, porque eu tenho tanta coisa pra falar. Inclusive, meu nome é Rosa. Qual que é o seu nome mesmo? Ai, menina, eu tô passando por umas poucas e boas. Vocês nem imaginam. Imaginamos sim. Não tem como imaginar. Ela não acabou de falar todos os problemas dela bem na nossa frente. Júlio! Olha, Rosa, não liga não, tá? Ele é brincalhão assim mesmo, fala essas coisas. Mas, olha, eu entendo que as coisas deixam a gente um pouco confusa, mas eu tenho certeza que se você falar um pouquinho mais, a gente pode compartilhar algo bom contigo. Então eu vou começar. Eu tenho que desabafar mesmo. Xiii! Júlio, deixa ela falar. Júlio, deixa eu falar. Menina, é que eu faço parte daquele grupo de pessoas que não tem solução para a vida. E eu procuro e nada. Sabe o que é pior? E tem pior. Menino, calma que tem pior. Misericórdia, Senhor. Eu sinto um vazio. Eu sinto uma tristeza. Aí imagine, coloquei lá no Dr. Google. O que é esse vazio que eu sinto? E deu um tal de... Ai, como era? Era leptos... Isso aí, menina. A doença do rato. O vazio que eu sinto. É a doença do rato. Vê se eu posso com mais uma dessa. Você não vai acreditar. Chamei uma amiga para conversar, contei tudo isso e ela me trouxe uma simpatia. Misericórdia. Calma, menino. Era assim, ó. Vou mostrar. Vem aqui, menino. Vem Senhor, aqui. me guarda com teu sangue, Pai. Segure minha cerveja. Ela pegava uma arruda e ela fazia. Arruda. Arrependido, Satanás. Todas essas palavras agora. E vocês acham que isso mudou alguma coisa na minha vida? Mudou. Claro que mudou. Eu saí de lá fedendo arruda. Aí sabe o que eu faço? Olha, na verdade, eu acho que você Aí eu bebo, menina. Eu bebo pra esquecer. Se fosse pra lembrar, eu anotava. E de você eu não quero me lembrar de nada. Pra beber, ela tem dinheiro. Êxodo 4:3, nem né? Ô, Júlio, vamos terminar a história? Peguei dinheiro emprestado com a agiota. Misericórdia, quantos dias de vida. Menino, calma lá. Ele ainda não matou ninguém. Até onde eu sei. Enfim, paguei uma conta e veio outra. Paguei outra conta e veio outra. Daí desisti. Peguei todo o dinheiro que sobrou e fui beber. Aí agora adivinha. Tô devendo pra agiota. Valha-me Deus, pecadora e devedora, a pior raça que tem. E que vida é essa, minha gente? Me diz, que vida é essa? Vocês estão me olhando com uma cara tão estranha. E vocês também. Olha, menina. Desculpa, tá? Desabafando com vocês. É que vocês foram as primeiras pessoas que se importaram. Se importar? Se importar, claro, já é nosso cotidiano. A gente sempre pega um bêbado no meio da rua e se importa com ele. Bem quando a gente tá atrasado, né? Júlio César, olha o que você tá falando. Qual que era o nosso combinado? Rosa, não liga pra ele não, tá? Ele tá só brincando. E olha, a gente se importa assim com você. E muito mais do que isso. Nós viemos aqui para trazer algo especial. Ou melhor, alguém especial. E ele tem uma mensagem para você. É o meu ex. Eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Não, Rosa, não é o seu ex. Na verdade, é alguém que te ama muito. E ele pode estar presente todos os dias da sua vida. E a mensagem que ele diz é o seguinte: não temas, pois eu estou contigo. E o nome dele é Jesus Cristo. Menina. Jesus. Primeiro, que eu nem sei se ele existe. E segundo, que se existir, não se importa comigo, né?
Deve ser porque eu sou uma pecadora. Finalmente, um pouco de consciência. É claro que você é uma pecadora, minha irmã. Júlio, Calma, Gabi. O Júlio tá certo. É o que eu sou, olha pra mim. Cheia de problema, cheia de pecado, cheia de vício. E eu tento, sabe? Eu tento sair disso. E eu não consigo. Mas, se esse Jesus é real mesmo, e se ele trouxe vocês até aqui, será que ele pode me ajudar? Será que eu tenho que dar algo em troca da sua ajuda? não, Rosa. Você não precisa dar nada em troca. E olha, eu sei que as dificuldades, as circunstâncias e principalmente o pecado, eles estão te deixando preocupada. Mas deixa eu te falar algo hoje. Nada, absolutamente nada, é capaz de te prender mais. E olha só, Rosa, você já se imaginou herdeira? Ih, menina, quem me dera. Pois então imagina comigo. O seu pai é o dono de tudo. E você, por ser filha, tem direito a esse tudo também. Assim é com Deus, Rosa. Deus entregou tudo o que ele tinha. A graça, Jesus Cristo, o seu único filho, para que eu e você, para que nós tivéssemos a vida e vida eterna. Rosa, você sabe como acessar a Jesus? Não, Gabi. Eu não faço ideia. Pois bem, é abrindo seu coração, o recebendo e o confessando como seu único Senhor e Salvador. Isso tudo é verdade? Sim, Rosa. Isso é a verdade. Espera aí. Então quer dizer que por meio de Jesus, que é a graça, eu, Rosa, sou filha herdeira de Deus? Nossa, Gabi, que palavras lindas que me disse. Sabe, eu até já sinto algo transformador dentro de mim. É isso, Rosa. Você é filha, você é amada, você é herdeira. Você foi feita de forma especial e admirável. E olha só, quanto mais você se entregar para o seu relacionamento com Jesus, mais o seu coração vai ser transformado. Relacionamento? Gabi, eu não entendi. Como assim? Relacionamento? Tem como conversar com Jesus? Tem, Rosa. E é através da oração. E já que você me perguntou, você topa fazer essa oração comigo? É claro. Pois bem, tudo aquilo que eu falar, você repete também. Pode ser? Pode. Vamos lá. Deus, Deus, eu venho a Ti. eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sei que sou pecadora. Sei que sou pecadora. Não mereço o seu amor e o seu perdão. Não mereço o seu amor e o seu perdão. Mas hoje, Mas hoje, eu abro o meu coração. eu abro o meu coração. Recebo e confesso Recebo e confesso a Jesus Cristo a Jesus Cristo como meu único Senhor como meu único Senhor e Salvador. e Salvador. Espírito Santo, Espírito Santo, dá-me da Tua paz. dá-me da Tua paz. Seja o meu guia e o meu consolador. Seja o meu guia e o meu consolador. Deus, Deus, eu te agradeço eu te agradeço pelo perdão pelo perdão de todos os meus pecados. de todos os meus pecados. E te agradeço E te agradeço pela salvação pela salvação que há em Cristo Jesus. que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ah, Gabi, muito obrigada. Eu até já me sinto mais leve. Eu me sinto viva. Faz tanto tempo que eu não me sentia assim. E aquela tristeza, aquele vazio, Gabi, eu não sinto mais. De hoje em diante, eu sigo em frente
com Jesus. Amém. A minha mãe vai gostar de saber disso. Eu tenho que ligar pra ela e eu vou falar pra ela tudo isso que você me falou. Eu tenho uma prima chamada Manu. Nossa, minha prima Manu precisa escutar. Ela tá passando por uns perrengues, pior que os meus, hein? Meu Deus, e eu tenho a minha tia Marta também. Tchau, gente. Eu vou ligar pra elas, mas eu sempre passo aqui, tá? A gente pode marcar um café? Claro, vamos marcar então. Então tá bom, tchau, gente. Eu vou ligar pra elas. Tchau, Rosa. Ai. Júlio? Ô, Júlio. O que foi, meu amigo? Aconteceu alguma coisa? Nossa, Gabi, que palavras mais fortes e verdadeiras você disse. Eu sou crente desde que eu nasci, mas só hoje eu pude sentir algo libertador em meu coração. Como você fez isso? Foram palavras tão leves e não pesadas. É isso, meu amigo. Desde que a gente se encontrou, eu estou falando sobre as palavras agradáveis. A mensagem de Deus é amor. E nós devemos levar essa mensagem em amor também. Pois afinal, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Sim, Gabi, amém. Hoje eu pude aprender tanto. Aprendi que eu tenho que olhar para as pessoas, independente de onde elas estiverem. Seja na escola, no trabalho, ou até mesmo na rua. Olhar como Deus as olha, para que assim elas possam sentir a leveza do Espírito Santo de Deus. E então elas possam saber que Cristo Jesus é a graça. Amém, amém, meu amigo. Vamos levar o amor. Vamos levar o Evangelho. Vamos levar a Jesus Cristo. Eu fico tão feliz, mas tão feliz, porque o amor, que é Deus, foi revelado aqui hoje. E será para sempre, através de Cristo Jesus. Misericórdia, Gabriela, a gente está atrasado ainda. Ai, Senhor, não mas acredito. antes vai ser comido de bicho. Júlio, acho que não, né? É só brincadeira, gente. Vamos. A gente tem que encontrar a senhora do Vapor. Será que a gente encontra ela ainda? Sim, ela pegou o ônibus ali no cantinho. Nossa, eu nem vi. Eu vi, aham. Então vamos, né? Vamos logo. Privilégio estar aqui essa noite no seminário. Como arde o coração da gente, né? E o pastor Tom me deu a oportunidade, conversou comigo, daí até ele falou do teatro. E ele falou: Evandro, a gente vai falar de evangelização para a igreja. E na minha frente de evangelização, particularmente falando, que é o presídio, a gente faz muito isso lá, irmãos. A gente evangeliza crente. Evangeliza crente. Porque infelizmente nós temos alguns irmãos amados em Cristo que pregam as antigas novas, nem sei se existe essa expressão, né? Mas pregam o Velho Testamento e existe as boas novas, que é o Evangelho, a qual aqui na aba a gente domingo após domingo, seja quem subir nesse púlpito aqui, tem nos ensinado, tem nos ministrado as boas novas. E eu queria essa noite trazer um pequeno devocional sobre isso, sobre as boas novas. Hoje é dia 31. Amanhã tem bolo, amanhã tem aniversário meu e da Luciana. Amanhã fazem 14 anos que nós estamos no Ministério de Evangelização aqui da aba. Faz 14 anos que a gente prega a palavra dentro dos presídios. E daí eu não quis dar uma de Davi, mas eu arrisquei fazer um cálculo. E um cálculo bem modesto, irmãos. Nesses 14 anos, mais de 80 mil presos passaram pelas nossas pregações dentro do presídio. E a grande maioria confessou Jesus como Senhor e Salvador. Imagine eu, ela e mais uns 8 valentes, a nossa equipe é mais ou menos 10. 80 mil pessoas ouviram as boas novas dentro do presídio. Eu nunca tinha feito esse cálculo, até dei uma assustada na hora que eu vi a cifra ali na calculadora. 14 anos falando do amor de Deus para eles. Amém? Há
comunhão cristã ABA, ela trabalha com um sistema, aliás, não é nem a comunhão cristã ABA, é o colegiado ABA, ela trabalha com um sistema de cobertura para as igrejas que caminham junto com a gente. Em outras cidades existem comunhões cristãs ABA, por exemplo, Fazenda Rio Grande, Paranaguá, Maringá, e algumas outras cidades, ministérios que não têm o nome da ABA, mas também estão debaixo da nossa cobertura. E eles têm o direito, eles têm uma parceria aqui com o colegiado, que chamam a gente de algum departamento para a gente dar o que a gente chama de cobertura. Então, geralmente, não é regra isso, mas geralmente vai um casal da evangelização, do ministério pastoral, vai o pessoal do louvor, vai o pessoal do serviço. E eu já fiz várias viagens dessa quando eu estava no serviço, no grupo de serviço, e agora no ministério de evangelização. E uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu viajo, por exemplo, o ano passado eu fui para Passo Fundo, fui para Itapeva e fui para Paranaguá. É justamente isso, é quebrar o que eu quero falar hoje com vocês, quebrar um sofisma que existe na cabeça do crente, né? Existe uma muleta que os irmãos em Cristo têm usando aí quando falam em evangelização, que eles falam assim: não é o meu chamado, não é o meu chamado, não é o meu chamado. Cara, não existe isso na Bíblia, não existe. Você pode ler a Bíblia agora, né? Eu vou fazer a mesma brincadeira que o pastor Pio faz. Chega em casa agora, leia de Gênesis a Apocalipse hoje à noite. Você não vai encontrar um versículo que fala que evangelização está ligada a chamado. Não existe isso. Isso é uma desculpa, ou isso foi um ensino mal pregado e que você absorveu, porque não existe. Com 2 passagens bíblicas a gente já consegue, em nome de Jesus, quebrar isso da nossa mente. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Esse negócio de evangelização é antigo, irmãos. Lá em Gênesis começou. E Deus delegou para um dos maiores evangelistas da Bíblia, Abraão. Olha o que ele falou para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dá uma promessa para Abraão aqui, mas ele também dá um dever. E cara, saia, preste atenção no verbo, saia, se movimente, ande. Isso é essencial para quem evangeliza. Parado você não faz nada, e eu vou te abençoar, e você vai abençoar muita gente. Sairão nações de você, as pessoas serão benditas, famílias na terra. Lá no Velho Testamento, lá no começo, antes da lei, lá no Gênesis, Deus já pede para um cara evangelizar. No Novo Testamento tem um versículo correspondente. Uma coisa que eu aprendi quando eu leio a Bíblia, sempre, um versículo do Velho Testamento tem algo no Novo Testamento correspondente. Tem. Às vezes não é muito fácil de você achar, mas sempre tem. Se lê um versículo no Velho Testamento, tem algo correspondente à graça no Novo Testamento. E o versículo correspondente a esse no Novo Testamento está lá em Marcos 16:15. Foi a única vez, irmãos, que Jesus ordenou. Todas as vezes Jesus sugeriu, Jesus ensinou, Jesus veio e propôs, mostrou, mas dessa vez ele ordenou. Então aqui sai essa história de não é meu chamado, porque todos nós então temos um chamado. Se é uma ordenança de Cristo, ele sendo Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele não iria dar uma ordenança a qual eu e você não poderíamos cumprir. E ele diz assim: lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Uma das poucas vezes que Jesus ordenou. E enquanto você estiver indo, eu usei até talvez uma versão diferente dali, porque eu gosto dessa versão, porque ela diz assim, enquanto estiver indo, é uma coisa natural. Todos nós vamos a algum lugar, casa do nosso vizinho, na escola, na faculdade, no trabalho, no posto, no supermercado, no churrasco. Enquanto você estiver indo, com certeza você vai esbarrar com uma pessoa, você vai se encontrar com uma pessoa. Prega o evangelho a toda criatura. Então esse negócio do meu chamado
Tire da tua mente. Eu sei que a maioria do público presente aqui são evangelistas, são coordenadores e membros das nossas frentes de evangelização, mas é um estudo que a gente pode trazer não só para nós, mas para a gente ministrar as pessoas, para que isso, né, um dia esse seminário, na sexta-feira aqui, a gente tem um problema santo que esteja lotado essas cadeiras, não tenha lugar para as pessoas sentar. Quebrando esse sofisma. Muitos irmãos agora estão em casa, dizendo, não, eu não vou no seminário de evangelização porque não é o meu chamado. Infelizmente ele está enganado. Ele não conhece a palavra de Deus verdadeiramente. Porque é para todos, é para todos. Irmãos, eu estou 14 anos no ministério de evangelização. Eu não sou um evangelista de ministério. A minha esposa é, o ministério dela é evangelístico. O meu não é. O meu não é ministério de evangelização. Ter um ministério de evangelização, se você já cursou a FATEM, você sabe o que significa. É algo um pouquinho mais especial, um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais detalhado. E não é o meu ministério. Por exemplo, um evangelista ele tem facilidade em reunir. A minha esposa, com 1 minuto de conversa, reúne. E eu já não tenho essa facilidade. Isso é um ponto que eu sei que eu não sou um evangelista de carteirinha. Mas eu cumpro o pregar o evangelho, eu gosto. Tanto é que eu estou 14 anos dentro do presídio. Evandro, como que é isso? É assim. Isso é prova de que não é... Jesus não está colocando aqui, pastor não pode evangelizar, mestre não pode evangelizar, profeta não pode evangelizar, apóstolo não pode evangelizar, né? Os 5 ministérios, todos podem e devem. É uma ordenança do Senhor Jesus. E tem um texto que eu queria compartilhar com a igreja, que eu acho que ele é tremendo. Ele ensina a gente a evangelizar e ele traz uma coisa que o pastor Tom, quando estava orando aqui, quando ele comentou algo com a igreja, ele falou, que eu acho que de tudo que vocês ouvirem esses dias, talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa aprender, e o pessoal do teatro também, nessa mensagem, né, bem bacana, bem legal, bem descontraída, conseguiu trazer para nós. Que evangelizar é prazeroso, é legal, não é um peso. O irmão do teatro ali, para ele tudo era um peso, porque ele não trazia as boas novas. E a irmã ensinou para ele que o evangelho são as boas novas. E esse texto, ele mostra isso. Primeiro mostrou para mim e eu queria compartilhar com a igreja. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e ele não queria que ninguém soubesse. Contudo, ele não conseguiu manter segredo em sua presença. Eu vou lendo os versículos e vou trazendo a explicação, a meditação que eu quero. Jesus entra numa região que não era, que estava cheio de gente gentia, Tiro, Sidom, e a intenção dele não era aparecer. Mas diz que nem ele, o próprio Senhor Jesus, não conseguiu controlar isso. De repente veio multidão. E a gente do Ministério de Evangelização, eu e você, isso é assim. Por quê? É bíblico. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O próprio Senhor Jesus falou que quando a gente pega uma lamparina, põe no elevador, no velador, porque é para iluminar mesmo. Então, onde você for, irmão, você tem que ser visto. Mas a glória de Deus, claro. Não deveria nem comentar isso. A glória de Deus, o poder é de Jesus, Ele que traz a salvação. Mas as pessoas precisam se instigar, elas precisam se movimentar. Aonde você vai? Aonde, Evandro? Não sei. Numa frente de evangelização, lá atrás depois você pode procurar, lá tem várias. Na casa de um familiar, na tua faculdade, no teu trabalho. As pessoas precisam ver algo diferente em você. Elas precisam, entre muitas aspas, se incomodar com a tua presença. Elas precisam se incomodar. No versículo 25, continua assim. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Aqui tem um segredo formidável, e graças a Deus pela vida dos nossos pastores. E quando eu digo os nossos pastores, aqui eu vou puxar bem particular, o pastor Pio, que é o líder da igreja, e o pastor Tom, que é líder do evangelho, do Ministério de Evangelização, que ensina a gente a ser dependente de Cristo. Essa mulher,
ela tinha um problema, a filha dela estava endemoniada, estava possessa, e ela já chegou e já se prostrou nos pés de Cristo. Aonde você vai, irmão? Precisa ser assim. Amanhã, nós temos na nossa agenda carcerária, coincide 2 presídios. E como a gente está com um pouco de falta de voluntário, a Luciana vai com uma pessoa num presídio e eu vou com outra pessoa num outro presídio. Amanhã eu vou ter o privilégio de ministrar a ceia do Senhor para 50 detentos. Eu vou pregar e depois eu faço questão de descer do púlpito e pegar a bandeja e eu vou servir ceia para 50 detentos. Você sabe o que é isso, irmão? O cara matou, roubou, destruiu. A carteirinha dele lá, está lá o nome dele lá, estava o nome dele lá, fulano de tal, Satanás Futebol Clube. E ele caiu no presídio. E amanhã ele vai tomar o sangue de Cristo, vai beber o sangue de Cristo e vai comer o corpo de Cristo simbolicamente lá no presídio. 50 detentos estão agendados já para ministrar. Nós começamos com 8. Por causa de um evangelho antigo, como nós vimos aqui hoje à noite, que fazia acepção das pessoas ceiar, eles chegavam com uma relação para nós e falavam assim: ó pastor, só esses aqui estão em condições de ceiar. 8. E tinha 50 no culto. E eu, com a graça de Deus, com o que eu tenho aprendido, fui lá e quebrei esse sofisma. Eu falei, cara, a única forma que impede você de ceiar é se você não tem Jesus como Senhor e Salvador. Se você confessou, você pode ceiar. E amanhã nós vamos servir ceia para 50 detentos. Aos pés de Jesus, como essa mulher. Ela tinha um problema sério, e a Bíblia diz que ela já veio aos pés de Jesus. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, ou gratuitamente, todas as coisas? É assim que a gente vai evangelizar, sabendo que Deus já deu Jesus, é o sacrifício único, total, por ele, e eu pego ele, jamais sem ele, engancho com ele e vou amanhã no presídio. A dona Elizabeth vai no hospital, o Fábio vai com os moradores de rua, o irmão lá vai com os motociclistas, a Gi vai lá no educandário, e tantos outros aqui, desculpe os que eu não vou citar o nome, vão como agarrado com Jesus, sabendo que Jesus está junto, que é através dele que vai funcionar, que vai haver cura, salvação. Esse texto mostra isso. Essa mulher precisava de algo, e a primeira coisa que ela fez foi lá e se colocou aos pés de Jesus. O versículo 26 diz assim, irmãos: a mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse a sua filha, o demônio. Nós não temos muito noção desse versículo hoje, porque, graças a Deus, nós vivemos num país totalmente livre. Na tua casa lá tem pelo menos 10 versões bíblicas na prateleira, você compra a Bíblia onde você quiser, é tudo muito tranquilo nesse sentido aqui no Brasil. Mas naquela época, a mulher, se chegar um homem, já era um problema. A mulher ser grega já era outro problema. Fenícia era uma nação que estava sobre tutela da Grécia, já era outro problema. E ainda ela tinha um filho endemoniado. Meu Deus, a mulher só tinha barreira. Ninguém podia chegar nela. Não, evangelizar é assim. Você chega, quem for, um empresário de terno e gravata, com Armani, com Gucci, com perfume caro, com a Mercedes Série 5, ou você chega no morador de rua que não tem o que comer. Me desculpe o exemplo, mas eu estou citando extremos. Os dois precisam, e precisam na mesma medida, irmãos. Às vezes a gente acha que não, aquele cara não precisa. Todos precisam na mesma medida da graça do Senhor Jesus. Amém? Amém. Todos precisam. Essa mulher, ela não tinha o direito, pelas regras, pelo que era ditado na época, mas ela se chegou a Jesus. Jesus não faz acepção. Imagine falar com uma mulher grega, que o filho está endemoniado, cara. Nenhum fariseu, nenhuma pessoa daquela ia atender essa mulher. Ela ia ficar, desculpe a expressão, chupando o dedo. Ninguém ia atender essa mulher. E Jesus na hora deu atenção para ela. E no versículo 27 Jesus fala assim: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto eu tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Eu fui estudar um pouco aqui, essa expressão cachorrinho, você lendo assim, é estranha, né? Parece até uma expressão um pouco que ofensiva. Pô, Jesus fala para a mulher, ó, eu vou dar comida primeiro para os filhos, os cachorrinhos comem no final. Só que a expressão cachorrinho naquela época ela era muito usada como uma expressão alegre, uma expressão feliz, uma brincadeira. Dois amigos, eu e o Tom, somos amigos particulares e não estamos aqui na igreja, no ambiente eclesiástico, estamos em casa. Eu brinco com o Tom. O time que se torce, Tom, por favor. Desculpe, pastor, não pude perder a oportunidade. E brinco com ele. Cachorrinho era uma expressão usada naquela época dessa forma. Uma informalidade, uma brincadeira. E Jesus estava brincando, Evandro? Não. O que esse texto fala para a gente? Jesus fala assim, ó, primeiro vou alimentar os filhos. Jesus tinha uma missão lá de Mateus 15, 24. Ele precisava cumprir a lei. Primeiro os judeus, o povo escolhido, as primícias de Deus. Ele precisava cumprir a lei. Então primeiro eu vou cumprir a lei, mulher. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E logo em seguida eu vou possibilitar algo que é como se fosse o cachorrinho. Algo bonitinho, algo de graça. A graça, a própria graça. Já vai cair para você, mulher. Mas essa mulher, ela entendia do poder de Deus. Ela entendeu do poder de Deus. E ela responde assim, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela sabia que um tiquinho, um pouquinho da saliva de Jesus que pingasse, mudaria todo o destino da filha dela, ou seja, de quem for. Essa mulher entendeu a fé bíblica, irmãos. A fé que uma pessoa, quando vai evangelizar, precisa ter. A fé bíblica jamais ela mostra tolerância ao sofrimento. Sempre a fé de evangelização confronta o sofrimento. A fé bíblica não coloca panos quentes, não abafa esse tipo de coisa. Essa mulher sabia do problema dela, mas ela falou, Jesus, mas até as migalhas que caem da tua mesa servem para libertar minha filha. Ela usou uma fé bíblica, irmãos. Uma fé que um evangelista, uma fé que uma pessoa, quando vai abrir a boca para falar do amor de Deus, precisa ter. Ai, mas ele é de tal religião. Ai, mas ele fez tal pacto. A minha esposa teve uma experiência diferente há 2 semanas atrás. Tinha um presídio para fazer e não tinha ninguém disponível. Nem eu não podia ir. Em um presídio masculino. Daí ela falou, vou, Evandro, não vou, preciso da tua bênção. Eu falei, meu Deus, coloca em cada enrascada, né, Luciano? Sozinha num presídio masculino? Não é costume a gente fazer isso, irmãos. Pelo menos em 2 nós fazemos questão de ir. Aí eu orei, eu falei, vai, Luciano, conheço ela. E ela foi no presídio masculino, sozinha, sábado retrasado. Entrou com escolta, graças a Deus que o diretor lá, nosso amigo, permitiu que fosse uma escolta, ficasse na porta com ela. E ela foi orar com um detento lá, manifestou demônio na hora no cara. O cara tinha feito pacto até com não sei quem. Tinha relação de entidade que ele tinha feito pacto. Ela podia ter recuado. Não, esse é demais, ele fez pacto com isso, com aquilo. O que ela fez? Pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, sai dele agora. E ele foi liberto. O agente que estava fazendo escolta lá, ele já trabalhou na aba aqui, ele era segurança lá, ele conhece a gente, ele assistiu lá. Diz que ele estava com os olhão desse tamanho, assim, quando ele viu a situação. Sabe, irmãos, é essa fé aqui que não permite, não abafa, ou não diz assim, não, ele é de tal religião, ele faz isso. Não. Jesus é para todos. Jesus é para todos. Alguém aqui já parou para pensar por que o livro dos Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos da palavra falam assim, os Atos do Espírito Santo, pôde ser escrito? Você já estudou? Já estudou por que o livro de Atos pôde ser escrito? Existiu alguma coisa que aconteceu que permitiu que o livro de Atos foi escrito. E só existiu uma coisa que permitiu que o livro de Atos, humanamente falando, foi escrito. Porque os apóstolos decidiram agir. Só por isso. Existe um livro na Bíblia hoje, inspirado pelo Espírito Santo, que inspira milhões e milhões e milhões de cristãos na face da terra e já inspirou daqueles que dormiram, porque os apóstolos decidiram agir, decidiram se movimentar, decidiram se mexer.
Se você, irmão, decidir se mexer, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Ah, não, mas eu não sei nada, não sei versículo bíblico, eu nunca preguei. Não interessa, tudo isso Deus supre. Porque você vai decidir se mexer, agir. 90%, irmãos, existe uma pesquisa do mundo evangélico aí, e chegaram à conclusão que 90% dos argumentos colocados sobre Deus, ou seja, confrontos, não é bem assim, eu sei lá, 90% dos argumentos contra Deus são por falta de conhecimento. As pessoas falam coisas de Deus porque não conhecem Ele. Nós não acabamos de ver aqui um cara que não conhecia Deus. Para que Satanás com um crente evangelista daquele, né? Nem precisa diabo. Pois ele só tum. E eu não quero dar crédito para o diabo, é ruim de dar crédito para o diabo, mas esse crédito nós temos que dar. Ele sabe acusar, ele sabe matar, ele sabe destruir, muito bem, por sinal. Então, para que isso? Agora a menina que veio e ensinou, não, que existe um amor, existe algo legal, e o evangelho é leve. Então as pessoas muitas vezes não querem esse evangelho porque não conhecem esse Deus, e não deve conhecer mesmo. Esse Deus não existe, não é o nosso Deus. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é inclusivo, o nosso Deus abraça. Por que você acha que ele morreu na cruz assim? Ele podia ter morrido na cruz assim ou assim. Ele morreu na cruz assim. Inclusivo. 90% do que dizem por Deus é ignorância. Essa mulher entendeu. E aqui, irmãos, também tem algo que um evangelista, uma pessoa que decide evangelizar, precisa saber. No Evangelho de Marcos inteiro, a única vez que Jesus é chamado de Senhor foi aqui no capítulo 28. A mulher diz assim, sim, Senhor. Ela entendeu que Jesus era o Senhor dela. Uma mulher que era rejeitada por todos os outros, não tinha chance nenhuma, estava com problema com a filha, vem e diz para um rapaz que provavelmente era mais novo que ela até, ei, Senhor. No versículo 29, então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Lembra que o versículo anterior que a gente leu, até os cachorros comem das migalhas, Senhor. E Jesus fala aqui, ele não fala assim, por causa do meu poder, pelo poder e autoridade que há no meu nome. Ele falou, não, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Essa mulher aqui entendeu, Romanos 8:32, que Ele já nos deu tudo, e nós temos tudo de graça com Ele, por causa da resposta dela de fé, porque ela colocou fé em Jesus, ela chamou ela em Senhor, Ele não foi nem lá, não impôs as mãos. Esses dias uma irmã me chamou a atenção aqui na igreja, porque eu fui orar com a pessoa e não coloquei a mão. Daí eu fiquei pensando assim, mas eu não sei, eu até entendo a imposição de mãos, e a imposição de mãos ela existe, inclusive ela é uma aula da FATEME, mas imposição de mãos, irmão, não quer dizer que eu colocar a mão e encostar, isso pode não ser nada, pode ser até coisa ruim. A verdadeira imposição de mãos é quem está fazendo aonde ele crê, aonde ele está colocando o poder dele. Tiver 2 pastores aqui, um colocar as 2 mãos toda cheia de óleo e não tiver o coração em Cristo, não saber que o poder e a autoridade é no nome de Jesus, não adianta nada. Em compensação, outro pastor nem encosta, põe as mãos para trás até, e sabe que é Jesus que está fazendo, na hora acontece. Isso é imposição de mãos. E essa mulher aqui entendeu isso. Jesus não precisou nem ir na casa dela, a filha dela foi liberta. Lucas 12:48 fala assim, a quem muito é confiado, muito será cobrado. E abra seu coração, abra seu ouvido agora. Muitas vezes nós usamos esse versículo assim, cuidado, irmão, você aprendeu bem, você fez FATEME, você fez teologia, você fez 40 cursos. A quem muito é confiado, muito é cobrado. Mas não é isso que esse texto está falando, não. Esse texto não está falando sobre conhecimento, sobre sabedoria. Esse texto está falando única, exclusivamente sobre salvação. O que Jesus nos confiou? A salvação. O que Jesus nos confiou? O reino dele. Então, irmãos, me desculpe, mas eu vou falar, nós temos obrigação. É uma palavra até meio pesada, mas nós temos obrigação de pregar o evangelho. A quem muito lhe é confiado, muito lhe será cobrado.
Quem aqui hoje foi confiado o Evangelho do Senhor Jesus? Todos nós, sem exceção. Foi confiado para nós a salvação, foi confiado para nós o amor dele, foi confiado para ele o reino. A quem muito lhe é confiado, muito lhe será cobrado. E é muito mesmo, porque a gente não tem nem noção do que é isso, de que bênção que é essa. Aqui, né, a gente está já experimentando mais um pouquinho. Muito nos foi confiado, muito nos será cobrado. João, Pedro, Maria, eu te confiei a minha salvação, eu te confiei o meu reino. Você viveu lá 80 anos na face da terra. Quantas pessoas você falou do meu amor? Para quantas pessoas você falou? Nervoso esse versículo, irmãos, nervoso. Nervoso. Olha o que ele nos confiou, o seu reino, a sua salvação. Proclame o Evangelho. Marcos 6,37, Jesus fala assim: dai-lhes vós mesmos de comer. A palavra de Deus, muitas vezes, ela é simbolizada por comida. Eu sou o pão da vida. Dai vós mesmos de comer. Eu e você temos que servir as pessoas. Eu queria ler o versículo 30 que diz assim: ela foi para casa, a mãe foi para casa e encontrou a filha deitada na cama, e o demônio já tinha deixado. Ele encontrou a filha dela deitada na cama. Sabe-se Deus quanto tempo essa menina não deitava, perturbada, possuída. Eu não sei qual era a reação demoníaca que essa menina tinha, a Bíblia não relata, mas com certeza ela não deveria ter uma noite de sono tranquila. Muitas pessoas ao nosso redor aqui essa noite vão perambular, ou vão dormir debaixo de efeito de medicamento, ou debaixo de droga, ou debaixo de álcool, ou muitas pessoas vão sair, vão se machucar, vão ferir, vão adulterar, né? E a relação disso é grande, porque tem uns crentes que estão decidindo ficar parados, não decidiram se mexer. E irmão, mais um conselho: leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar um versículo que Deus abençoou alguém parado. Quando ele começou a obra dele na face da terra, ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Já mandou Abraão se mexer, sai da tua terra, caminhar. É assim que Deus abençoa, quando a gente caminha. Quando você for evangelizar, aonde for, num ambiente simples que é corriqueiro do dia a dia, numa frente de evangelização, vá assim. É o conselho essa noite que eu gostaria de dar para você. Vá sabendo que a Bíblia, ela começa terminando, e ela termina começando. A Bíblia começa terminando, e ela termina começando. E isso faz uma diferença na hora de você pregar. Se você pregar assim, você traz graça pura. Olha aqui, Gênesis 2:2. E o Senhor Deus terminou a sua obra. Lá no começo, no primeiro livro da Bíblia, no início, Gênesis significa início. E o Senhor Deus terminou a sua obra. A Bíblia começa terminando. Deus fez tudo para mim e para você, Ele terminou a obra. No 7º dia Ele descansou porque Ele terminou. E Apocalipse, o final, o último livro da Bíblia, diz assim: eu faço novo céu e nova terra. É assim que se evangeliza. Irmão, é o começo para você. Alguns irmãos, como o irmão do teatro ali, pregam Jesus como se fosse um fim. E Jesus não é um fim, senão eu aceitaria Jesus, pum, caía morto ou seria arrebatado e acabou. Jesus é um começo. O Tom está aqui hoje porque alguém falou do amor de Deus para o pai dele, alguém falou do amor de Deus para o avô dele, posso passar a noite. E eu estou aqui hoje porque um cara corajoso, pensa no cara corajoso, falou do amor de Deus para mim. Irmãos, eu era vida torta, eu era nervoso na vida torta. E um louco adiantou de falar do amor de Deus e falava assim para mim: gordo, você precisa de Jesus. Eu era bem mais gordo naquela época. Ele falou assim para mim: você precisa de Jesus. Todos nós aqui, sem exceção, estamos aqui porque alguém entendeu que a Bíblia, ela começa terminando e ela termina começando. Jesus é o início de uma nova vida. Esses irmãos aqui que domingo após domingo oram confessando Jesus, é a primeira noite de sono decente que eles vão ter. E pode ligar para eles, se você quiser fazer parte do link aí, quem é do link, que liga durante a semana para você saber como é que está. Meu Deus, melhor semana da minha vida. É ou não é, Marli? A Marli trabalha lá, ela é prova do que eu estou falando.
Melhor semana da minha vida. Dormi como uma criancinha inocente. Por quê? Porque a Bíblia começa terminando. Jesus fez tudo por nós. Deus fez tudo por nós. Tudo, tudo, absolutamente tudo. A gente engata nele, vai e fala do amor de Deus. Fala do fim que é um começo. Eu faço um novo céu e nova terra. Um dia, quando a gente estiver face a face com o Pai, nós vamos estar num novo céu e numa nova terra. É assim que a gente prega, é assim que a gente evangeliza. Amém? Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê.